Há muito tempo já existe um projeto de lei aqui na Câmara que tenta reverter e alterar essa lei de anistia. É sobre isso que a gente vai conversar com a deputada Luísa Erundina, que é autora desse projeto de lei. Deputada, o Supremo Tribunal Federal já confirmou a constitucionalidade da lei de anistia em 2010, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos cobra uma reversão dessa lei. É possível rediscutir essa lei mesmo depois desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal? Olha, a decisão do Supremo não encerra a discussão sobre uma questão que é regida não só pela legislação nacional, mas também pela legislação internacional de direitos humanos, que o governo brasileiro subscreve, é subscritor das convenções da Organização Americana de Direitos Humanos e que propalou uma sentença condenatória contra o governo brasileiro no sentido de reverter a interpretação da lei da anistia brasileira, que anistia não só as vítimas de tortura, de assassinatos, de estupros, portanto, de violação, de graves violações aos direitos humanos, mas também anistia igualmente os que cometeram esses crimes. E para isso é preciso reverter ou dar uma nova interpretação à lei da anistia brasileira. O Brasil, aparentemente, de acordo com a sentença da Corte Interamericana, é um dos poucos países, ou talvez o único país da América Latina, da América do Sul, que ainda não reviu essa questão. Com certeza. E se não se fizer essa mudança na lei, no artigo 4º dela, nem é a mudança, é dar uma nova interpretação, os crimes que a Comissão Nacional da Verdade vier a identificar e a comprovar os responsáveis por eles, crimes de tortura, que são imprescritíveis, crimes de assassinatos mesmo, com o cadáver encontrado ou não, estupros, são crimes imprescritíveis que não são passíveis de anistia nem de perdão. Então é preciso, portanto, rever essa legislação para que os resultados da Comissão Nacional da Verdade tenham efetivo resultado, ou seja, a punição, o julgamento e punição dos efetivamente responsáveis, direta ou indiretamente, por esses crimes de lesa humanidade, reconhecido nesses termos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Deputado, tudo isso aconteceu há cerca de 30 anos, ou até mais do que isso. Há quem diga que é um assunto que ficou no passado. Por que é importante para o futuro do país que isso seja rediscutido? Olha, todos os países que passaram por regimes ditatoriais tiveram suas leis de anistia e ainda continuam. A Argentina continua ainda, o Chile, Uruguai, Paraguai, continuam ainda buscando, na verdade, os responsáveis sobre esses crimes, processando e punindo os responsáveis por eles. O Brasil ainda continua sem passar limpo essa história, e se não se fizer isso, nós corremos o risco de um outro tempo aqueles crimes voltarem a acontecer. Já está acontecendo nas delegacias de polícia, na violência urbana. Esses crimes de tortura, de assassinatos, de violação de direitos humanos ocorrem. Por quê? Porque no Brasil existe uma impunidade pelos criminosos que cometeram esses crimes, sobretudo na época da ditadura militar. Então, a nossa comissão aqui na Câmara, que vem exatamente contribuindo com a Comissão Nacional da Verdade na busca da verdade sobre esses crimes, e nós queremos ir além de simplesmente denunciar a responsabilidade por esses crimes, mas mais que isso, fazer justiça àqueles que ainda hoje esperam por justiça, que são os sobreviventes, aqueles que ainda estão vivos, os familiares dele e a sociedade, porque a democracia só se consolidará e a história brasileira só terá passado a limpo aquele triste capítulo da sua história quando houver a apuração desses crimes, a punição dos responsáveis por eles, e para isso é preciso rever os termos do artigo 1º, parágrafo único da lei da anistia. Deputada, mudando de assunto, sobre a questão da vinda do embaixador boliviano aqui para o Brasil, que repercutiu e continua repercutindo. A senhora está acompanhando esse caso? Alguns partidos querem investigações aqui dentro do Congresso Nacional. A senhora é a favor disso? Eu sou, porque a coisa está mal explicada.
né? E há até uma dúvida da responsabilidade de quem autorizou, né, a saída dessa pessoa que estava na Embaixada do Brasil, né, em La Paz, na Bolívia, sem autorização do governo boliviano, ou não sabemos se houve ou não, e o próprio ministro das Relações Exteriores disse também que não deu essa ordem, né? O embaixador que estava acompanhando o caso, né, também não deu uma explicação, né, suficiente para se esclarecer como aconteceu essa vinda, né, de uma certa forma, né, uma vinda de um país para o outro, de uma pessoa que está sendo perseguida pelo governo. Portanto, um preso político não pode acontecer da forma como aconteceu. É preciso passar essa história a limpo para que as relações entre esses dois países, né, se normalizem, porque sem isso fica a enorme dúvida e a preocupação. Como é que estão se dando as relações nos termos da legislação internacional, do ponto de vista de casos semelhantes a esses do senador que veio para o Brasil, segundo a embaixada, segundo o Ministério das Relações Exteriores, sem autorização do Ministério, e também, segundo dizem, sem autorização do governo boliviano. Isso tem que ser esclarecido. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara e do Senado devem, né, instaurar um processo para apurar toda essa verdade, porque senão vai ficar muito mal para a imagem do Brasil fora do país. Deputada Luísa Erundina, muito obrigada então pela sua entrevista. Agradeço o acompanhamento que vocês estão fazendo a esse momento muito importante da história brasileira. Bom seminário para a senhora, muito obrigada.